Que mais aí você gostaria de comentar no atual cenário triste, ou mundial ou brasileiro? Professor, o que eu posso dizer para as pessoas é o seguinte: eu venho falando isso muito nos últimos dias. O mundo está passando por um processo de mudança da ordem global. Muito cuidado de vocês atestarem, concordarem, militarem, defenderem quem quer que seja, tá? Simplesmente porque aquela pessoa no passado tinha uma pauta que estava mais alinhada, etc. O mínimo que eu posso falar para vocês é: prepare-se para vocês se decepcionarem com muitas figuras políticas aí que foram postas como salvadores, etc. Em 2021, eu escrevi um tweet, professor, em dezembro de 2021, eu coloquei assim: no futuro, Elon Musk será o Putin da tecnologia. Muita gente não entendeu, falou: você está sendo injusto com essa afirmação. Ele nem tinha comprado o X ainda, nem nada. Falei: tá bom, escrevam e verão. A gente está vendo o que o Elon Musk está fazendo. Ah, mas o Elon Musk está nos ajudando aqui com essa questão do judiciário, da liberdade de expressão no X, então você apoia o outro lado, você apoia o STF? Não. Só que assim, que o Elon Musk continue ajudando, que isso renda frutos, maravilha. Mas por outro lado, o Elon Musk ele está começando a avançar com uma agenda nefasta, ele está começando a pressionar e intimidar bons quadros do Partido Republicano para fazerem o que ele quer. Ele está tentando passar por cima, com a força que ele tem politicamente hoje dentro dos Estados Unidos, inclusive para silenciar esses grupos dentro do Partido Republicano. Né? E eu trouxe isso na semana passada, porque, resumindo aqui, o que aconteceu? O Elon Musk ele começou a divulgar e publicar um monte de informações falsas, comprovadamente falsas, sobre a Ucrânia. E aqui não importa se você gosta ou não gosta do presidente da Ucrânia, não interessa. A verdade é a verdade, os fatos são fatos. Você pode odiar o Zelensky o quanto você quiser. Isso não muda o fato de que, por exemplo, ele não é um ditador. E ele começou a pegar matérias de desinformação, levar para um outro nível. E alguns deputados e senadores republicanos começaram a falar: olha, a gente quer dizer para o povo ucraniano que, independente do que está sendo dito aí, nós iremos usar toda a força e os votos que nós temos dentro do Capitólio para que não aconteçam o que estão tentando fazer com o povo ucraniano. Né? A gente vai lutar com isso, mesmo que isso signifique a nossa ruína pessoal ou política, tá? E por que ele falou isso? E o deputado que falou isso, e eu peguei relatos de vários senadores e tudo mais, republicanos, pessoas assim, fiéis ao Trump e tudo mais. E por que eles estavam falando isso? Porque o Elon Musk começou a mandar recados ali nos Estados Unidos, falando assim: quem não seguir o que a gente está falando, quem não adotar aqui a estratégia que a gente está falando, se prepara que vai ter a vida política execrada e no ano que vem não se elege mais. Porque o cargo de deputado federal, que é o representante dos Estados Unidos, ele dura 2 anos só. Então, sempre a cada 2 anos é renovado toda a Câmara Baixa nos Estados Unidos. E esse pessoal começou a falar: mesmo que isso custe a nossa vida política, que você cumpra aí as suas ameaças que você está fazendo, que você vai utilizar a máquina que de repente você construiu, a gente vai fazer aquilo que é certo. Né? E aí a coisa está ficando de uma forma tão louca que o Elon Musk falou: não, vocês são a nova mídia, as notas da comunidade são a nova maravilha do mundo, etc. Quando as notas da comunidade começaram a atingir os interesses dele, ele começou a falar que as notas da comunidade eram problemas e precisavam ser consertadas. Eu vi isso aí. Isso aí foi totalmente contra aquele discurso de não ter censura, não ter nenhum tipo de restrição, né? Total. Exato. Então, assim, e aí, tudo bem. A questão que envolve o Elon Musk, o X e as questões aqui no Brasil está sendo uma luta válida, ninguém está dizendo que não é. Ninguém está eliminando isso, mas observem o todo. E o que eu digo é o seguinte: o que impede o Elon Musk de daqui 1, 2 anos, de repente, falar que não, quem está errado é esse pessoal aqui, vamos perseguir, ele começar a vir com várias narrativas com colagens da Folha de São Paulo? Você é doido? Como é que ele vai fazer isso? É o que ele está fazendo no outro lado.
exatamente isso que ele está fazendo do outro lado. Exatamente isso que ele está falando. Estou elogiando muito aqui que o Elon Musk está diminuindo o tamanho da máquina pública americana, demitindo gente e tal. Não, e isso é, de fato, algo bom e algo importante, porque a máquina americana estava inchada, ineficiência. Ninguém está dizendo que esse lado do que ele está fazendo não seja bom, e eu acredito que isso vai render frutos para o Estado americano de longuíssimo prazo. Mas existem algumas coisas no meio do caminho que precisa ser olhada. Por exemplo, um embate que estava acontecendo lá dentro e aqui não é tomada de opinião, tá? O que eu vou falar, eu só vou dar a informação. Ele disparou um e-mail para todos os funcionários públicos americanos de todos os departamentos espalhados em todos os estados, e eles tinham que retornar ali, acho que em 5 tópicos, o que eles fizeram na semana anterior. Perfeito, isso daí você está verificando quem está trabalhando ou não. Só que alguns pontos do estado, eles não poderiam responder isso. E os chefes, as chefias falaram, olha, vocês não respondam esse e-mail. E a gente está falando do quê? Da CIA, Pentágono, FBI, porque isso tem pontos sensíveis da segurança nacional, que são dados que não dá para você ficar abrindo. Então não é tudo 880. E aí, o que ele começou a fazer? Ele mandou um outro e-mail falando: vocês estão tendo uma segunda chance de responder. Quem não responder vai ser demitido. E aí você vai ouvir quem? Você vai ouvir o Elon Musk, que parece que virou presidente americano internamente, ou você vai ouvir o chefe ali daquele ponto na coluna cervical do Estado americano, que realmente você não pode ficar dando relatório desse tipo. Como é que um agente do FBI está infiltrado, por exemplo? Sabe, tem tantas nuances. Isso não é o cara que é carimbador lá no Departamento do Tesouro. Esse aí, beleza. Como você vai pegar um pessoal do Pentágono, por exemplo, e vai mandar um e-mail desse? Pessoal da NASA. Então, assim, é meio fora de proporção. E aí isso gerou um debate. Agora, no final, eu dei opinião, tá? Eu dei opinião. Eu sempre gosto de separar o que é opinião e informação. Mas, assim, isso está gerando um debate muito grande dos Estados Unidos. E aí ele vai assinar a carta de demissão desse pessoal? Como que vai ser? Qual vai ser o tamanho do problema que isso vai gerar dentro do Estado americano? Né? Então, assim, talvez essa volúpia que está acontecendo, principalmente por parte do Elon Musk, é uma volúpia. Eu vejo o Elon Musk hoje assim, ele é um homem já de quase 50 anos, mas ele parece um menino deslumbrado. As posições, a forma que ele está se comportando publicamente, eleição, beleza. Hoje ele é um representante de um departamento importante dentro do Estado americano. Ele tem que começar a se comportar melhor, né? Sem dúvida nenhuma, né? Ele realmente, você tem razão, ele parece um molecão, né? Ele é muito rico, tem poder em tudo, então eu acho que ele tudo pode. Ele também, o que parece, ele quer pôr as ideias dele para correr, mas lembrando que ele não é o presidente, né? Você falou bem. Mas ele se comporta como se ele fosse o tal o manda-chuva, né? Pois é. Uma outra notícia é que a União Europeia recuou da ideia de censurar as big techs, né? E aí o Brasil vai ficar isolado aí nesse quesito internacional. Você acha que passa? Você acha que o Brasil vai ter as redes sociais censuradas ou não? Que regulamentado a gente sabe que é censurada, né? Sim, então. Aí eu vejo um problema sério em duas vertentes, porque assim, aí vamos lá, eu critiquei o Elon Musk em vários pontos agora, eu vou fazer um elogio. O Elon Musk, ele foi um navio quebra-gelo nessa questão das redes sociais, que ele usou o poder econômico que ele tinha e falou, ok, estou incomodado com isso, vamos mudar então. E ele foi e comprou o Twitter, que hoje, na minha opinião, ele não é a maior rede social, mas é a mais importante no mundo, porque o Twitter é onde circulam as ideias políticas, as notícias e tudo mais. Né? Então, acho que ele escolheu muito bem a rede social que ele estava comprando. E ele estabeleceu um novo movimento que fez com que a coisa mudasse o pêndulo. Né? E isso, os louros têm que ser dados para o Elon Musk. De fato, isso não se discute. Aí, voltando só um pouquinho, o que me preocupa é que, de repente, o que ele vai transformar isso, da forma que ele está fazendo as coisas. Mas
Aí a gente não pode ficar fazendo adivinhação. Vamos ver o que vai acontecer. Agora, a União Europeia, eles estão com um problema muito grande, e eu acredito que aqui que está o pulo do gato, professor. Eles estão sendo abandonados de uma grande aliança geopolítica, que se chamava OTAN. Tá? Ainda se chama, mas a OTAN está mudando drasticamente. A OTAN ela não é só uma aliança militar, ela é uma aliança geopolítica. E essa mudança que nós estamos assistindo da ordem global das coisas está meio que colocando a Europa numa posição de fragilidade que ela não estava nos últimos 80 anos, e no qual, por ela ter essa aliança geopolítica, né, junto aos Estados Unidos, e os Estados Unidos exercia essa liderança natural, e de repente o governo americano está falando, não queremos mais ser os xerifes do mundo, agora cada um tem que se mover com as suas pernas, só que isso está sendo feito de uma forma abrupta. E os europeus, diga-se de passagem, é muito bem da verdade, estavam muito acomodados, estavam mal acostumados, terceirizaram muitas coisas, não foi só a questão militar, mas a questão da tecnologia, a questão da própria infraestrutura naval não, nuclear, né? Confundir com naval porque por conta do Reino Unido, que hoje só trabalha com disparo, né, de ogivas nucleares através de submarinos. E o Reino Unido depende essencialmente da Marinha Americana para poder operar as suas próprias ogivas nucleares. Então é um problema sério que está acontecendo nesse sentido. E na semana passada estavam começando a acontecer algumas discussões que a Europa ela vai precisar começar a correr atrás do tempo para desenvolver setores e novas indústrias que eles já não têm mais essa capacidade. Eles praticamente mataram a indústria nuclear deles por conta da pauta ambientalista, que foi uma psyops acho que o último grande tango, né, do Gorbachev foi a implementação, né, da pauta ambientalista. Todo mundo fala, os globalistas. Não, quem criou foram os comunistas, né? Globalistas nada mais são que socialismo de mercado, é só isso, o resto é conversa. A estrutura é a mesma. Só muda que em vez de você usar o Estado, você usa o poder econômico, né, para avançar com o comunismo. Eles estão falando de entrar a fundo no mercado de inteligência artificial, que é o que vai coordenar muito o mundo. É tanto que eles tentaram melar o acordo do Trump aí com o Zelensky, parece que vai ser assinado agora na sexta-feira, né? Eles tentaram aqueles 500 bilhões também de terras raras da Ucrânia, mas aí parece que o Trump viu que a concorrência chegou e concedeu algumas coisas para a Ucrânia, e a gente não sabe ainda muito bem o que será esses pontos. E, ao mesmo tempo, a Europa também está falando de começar a criar a sua própria indústria de tecnologia e comunicação voltada às redes sociais, porque não tem. As grandes big techs estão todas nos Estados Unidos, e eles estão à mercê disso. Então, eu acredito que eles estão fazendo agora. É melhor a gente não entrar e bater de frente com isso agora. Vamos desenvolver a nossa indústria, e a gente está falando de militar, de tecnologia, de todos os sentidos, para que aí a gente possa começar a sancionar e estabelecer restrições, que mais ou menos é o que o Trump está fazendo, porque ele tem uma indústria estabelecida tanto de tecnologia quanto em várias áreas, então ele pode sancionar outras indústrias fora dos Estados Unidos. Por quê? Porque eles têm essa garantia de uma indústria própria, o que é ótimo, né, para os Estados Unidos. Eu não acho que nesse ponto o Trump está errado. Ele está só seguindo aquilo que ele falou, America First, né? Então ele está cumprindo a promessa de campanha dele. Eu acho que é nesse caminho que a Europa está trabalhando, professor. É isso mesmo. Muito bom. Então estamos chegando aqui ao nosso final do nosso podcast. Eu agradeço aí a todos que nos acompanharam e agradeço aí o PH Vox aí pela nossa parceria aí. Obrigado, professor. Eu fico sempre honrado aqui, contente, né? Já estou na audiência do canal já há anos e para mim é uma honra estar aqui com o senhor. Então tá bom, agradeço a todos aí, obrigado.